Existe um sussurro que ecoa pelos corredores vazios do tempo, o eco de uma promessa que deveria ter morrido com quem a fez, mas que encontrou um jeito de florescer mesmo na mais escura das despedidas. Se essa sensação te tocou, siga para mais histórias como essa, dê um like se ressoou em você e comente abaixo o que esse eco desperta em seu coração. Sabe quando você fecha os olhos e consegue sentir o cheiro da chuva que ainda não caiu? É assim que começam as histórias que importam, com aquele pressentimento suspenso no ar, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando que algo dentro de nós esteja pronto para ouvir. Eu estava pensando nisso outro dia, sentada na mesma poltrona onde minha avó costumava bordar. Aquela poltrona de veludo azul marinho que range baixinho quando você se acomoda, como se estivesse sussurrando segredos de todas as mulheres que já se sentaram ali antes. O tecido está desbotado nas bordas dos braços, onde duas gerações de mãos nervosas se apoiaram durante conversas difíceis, orações silenciosas, esperas que pareciam eternas. E me veio uma história, uma daquelas que você carrega no peito sem saber de onde veio, mas que parece ter vivido ali a vida toda, esperando o momento certo para ser contada. É engraçado como algumas histórias chegam até nós dessa forma, não é? Como se fossem sementes plantadas muito antes de nascermos, que só germinam quando nosso coração está na temperatura certa para recebê-las. Era 1944 e o mundo estava partido ao meio como uma maçã podre. Não que isso importasse muito para Maggie Whittaker, que vivia naquela casinha de madeira pintada de amarelo. Um amarelo que já foi vibrante como os girassóis que ela plantava no jardim da frente, mas que agora estava desbotado como os sonhos que a guerra tinha levado embora. A casa ficava na cidadezinha de Cedar Falls, Iowa, onde o tempo parecia andar mais devagar que o resto do mundo, onde todo mundo conhecia todo mundo e as novidades chegavam sempre com uma semana de atraso. Mas a guerra tinha uma maneira cruel de encontrar a gente, mesmo quando a gente tentava se esconder dela. Era como uma chuva gelada que consegue molhar até quem está embaixo da maior sombrinha. Sempre encontra um jeitinho de chegar onde dói mais. Maggie acordava toda manhã com aquele aperto no peito que só as mães conhecem. Você conhece essa sensação, não é? Aquela que começa no fundo do estômago e vai subindo devagar até se instalar bem ali no meio do peito, como um punho fechado que nunca se abre completamente. Era o medo vestido de rotina, disfarçado de preocupação normal, mas que na verdade era terror puro de perder a única coisa que dava sentido à sua vida. Ela verificava o correio 2, 3 vezes por dia, mesmo sabendo que o carteiro, o velho Mr. Peterson, com seus óculos de lentes grossas e jeito sempre gentil, só passava uma vez, sempre às 2 da tarde. Mas o coração da Maggie tinha um relógio próprio, um que marcava os dias desde que Samuel partiu, contando cada amanhecer como se fosse uma conta de rosário sendo deslizada entre os dedos nervosos de uma oração que não tinha fim. O quintal dela vivia cheio de roupa no varal. Sempre as mesmas peças, porque lavar e estender roupa era uma desculpa para ficar ali fora, onde podia ver a estrada, onde podia imaginar que, se olhasse com atenção suficiente, poderia fazer aparecer aquela figura alta e desengonçada caminhando pela estradinha de terra, com aquela mochila velha nas costas e aquele sorriso tímido que derretia até os corações mais duros. Samuel, meu Deus, Samuel. 19 anos que pareciam 15 quando ele sorria e 50 quando tentava ser sério. Olhos cor de mel igual aos do pai, que ele nunca chegou a conhecer direito. James havia partido para a França quando Samuel era apenas um bebê de colo e voltara numa caixa de madeira envolvida em uma bandeira que Maggie guardava dobradinha numa gaveta, cheirando a naftalina e lágrimas antigas.
alto demais para a idade, com aqueles braços compridos que ele nunca sabia direito onde colocar, mas ainda com aquele jeito de menino que pede desculpas quando esbarra na mesa da cozinha. Tinha mãos grandes e gentis, que sabiam consertar qualquer coisa que quebrava na casa. O ferro de passar que fazia faísca, a torneira da pia que pingava há meses, a dobradiça da porta da frente que guinchava toda vez que alguém entrava. Meg o havia criado sozinha, desde que James morreu na trincheira em Belleau-Wood, e tinha feito isso com uma determinação feroz que só as mulheres que perderam seus homens na guerra conhecem. Era uma determinação que brotava da dor transformada em força, do desespero convertido em propósito. Ela havia jurado para si mesma, numa daquelas madrugadas insones depois do funeral de James, que Samuel seria diferente, que Samuel viveria, que Samuel voltaria para casa. Mas agora era como se a história estivesse se repetindo com uma precisão cruel, como se o destino fosse um disco arranhado que só soubesse tocar a mesma música triste. Como se Deus tivesse uma cota de sofrimento para cada família e os Whittaker ainda não tinham preenchido a sua. Samuel sempre foi diferente dos outros meninos da cidade. Enquanto eles falavam de meninas com aquele jeito malicioso que os adolescentes têm, ele ficava vermelho e mudava de assunto. Enquanto eles se vangloriavam de conquistas que provavelmente nem eram verdade, ele ajudava a mãe a fazer compras no mercado do Sr. Goldman, carregando as sacolas pesadas e conversando educadamente com as senhoras da vizinhança, que sempre perguntavam quando ele ia arranjar uma namoradinha. "Não tem pressa, mãe", ele dizia sempre com aquele sorriso envergonhado que fazia o coração da Meg se apertar de ternura. A pessoa certa vai aparecer na hora certa, e quando aparecer, eu quero fazer tudo do jeito certo. Tudo do jeito certo. Essa era uma obsessão do Samuel. Ele tinha essa ideia romântica de como as coisas deveriam ser. O primeiro beijo, o primeiro amor, o casamento, os filhos, tudo seguindo uma ordem natural, como as estações do ano, como os girassóis que sempre nasciam no mesmo cantinho do jardim, sem pressa, mas com uma certeza absoluta de que seu tempo chegaria. Mas Samuel tinha feito uma promessa antes de partir. Não uma promessa qualquer, daquelas que a gente faz sem pensar, como vou escrever toda semana ou vou me cuidar. Não, era daquelas promessas que nascem do fundo da alma, quando você olha nos olhos de quem mais ama no mundo e sabe que pode ser a última vez. Daquelas promessas que carregam o peso de 2 vidas, a sua, que está prestes a ser testada pelo mundo, e a de quem fica, que vai viver cada dia carregando suas palavras como um talismã contra o desespero. Foi na última noite, depois do jantar de despedida que ela tinha preparado, frango assado com aquela crosta dourada que só ela sabia fazer, purê de batata cremoso, torta de maçã, que encheu a casa inteira com aquele cheiro de canela e amor. Eles estavam sentados na varanda da frente, naquele balanço de madeira que James havia construído quando eles se casaram, observando as estrelas que pareciam mais brilhantes naquela noite, como se até elas soubessem que era uma ocasião especial. O ar estava morno e cheio daquele cheiro de verão que fica na pele como uma memória boa. Grama cortada, flores do jardim da Mrs. Henderson, a fumaça distante de alguma churrasqueira em algum quintal distante. Samuel estava nervoso, mexendo as mãos grandes de um jeito que ela conhecia desde que ele era pequeno. Era o que ele fazia quando queria dizer algo importante, mas não sabia como começar. "Mãe", ele disse finalmente. E havia algo na voz dele que fez Meg parar de balançar. Era uma seriedade nova, uma gravidade que ela não reconhecia naquele menino que ainda deixava meias espalhadas pelo quarto e esquecia de pendurar a toalha depois do banho. Ele segurou as mãos dela com aquela força gentil
que só os filhos têm, não forte demais para machucar, mas firme o suficiente para mostrar que estava falando sério. As mãos dele estavam quentes e um pouco ásperas do trabalho na carpintaria do Sr. Henderson, onde ele tinha passado o último ano aprendendo a fazer móveis, sonhando com um futuro onde poderia sustentar uma família com o trabalho das próprias mãos. Eu preciso te dizer uma coisa importante, ele continuou, e Maggie sentiu aquele arrepio que a gente sente quando sabe que está prestes a ouvir algo que vai mudar tudo. Eu sei que a senhora se preocupa. Eu sei que a senhora tem medo que aconteça comigo o que aconteceu com meu pai. Maggie tentou dizer algo, mas ele balançou a cabeça levemente, pedindo silêncio com os olhos. Mas eu vou voltar, mãe. Eu prometo para a senhora que eu vou voltar. A voz dele estava firme, mas ela podia ver as lágrimas que ele estava segurando. E quando eu voltar, a senhora vai ser vovó. Eu prometo isso também. As palavras ficaram suspensas no ar morno da noite, como bolhas de sabão, frágeis e brilhantes na luz amarela da lâmpada da varanda. Maggie sentiu algo se partir dentro do peito, não de dor, mas de uma emoção tão intensa que não cabia no corpo. Era amor e orgulho e terror misturados numa combinação que só as mães conhecem, que só quem já amou alguém mais que a própria vida consegue entender. Meu menino, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto sem que ela fizesse nada para pará-las. Meu menino, eu sei que pode parecer bobagem falar isso agora, quando nem tenho namorada, ele disse. E havia algo de tão puro na confissão dele que Maggie sentiu como se estivesse ouvindo o próprio coração falar. Mas eu sinto que essa promessa é importante, como se fosse uma âncora, algo que vai me manter conectado com casa, com a vida que eu quero ter depois que tudo isso acabar. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre sonhos e medos, sobre o futuro que esperava por eles do outro lado daquela guerra terrível. Samuel falou sobre a mulher que ainda não conhecia, mas que sabia que existia em algum lugar, alguém gentil e forte, que saberia fazer uma casa virar um lar, que daria bons netos para Maggie mimá-los. Ela vai ter olhos bondosos, ele disse, olhando para as estrelas como se pudesse ver o futuro escrito lá. E vai saber fazer aquela torta de maçã que nem a sua. E nossos filhos vão crescer ouvindo histórias sobre o vovô James e sobre como foi corajoso defender o que era certo, e sobre como a vovó Maggie foi a mulher mais forte do mundo, que criou um filho sozinha e fez ele virar um homem de bem. Palavras simples, mas que carregavam o peso de duas vidas. A dele, que estava prestes a descobrir o que significava ser homem no meio do caos, e a dela, que já sabia demais sobre esperar e perder. Era como se Samuel tivesse entregado para ela um contrato escrito com o próprio sangue, uma garantia de que o amor era mais forte que qualquer guerra, que as promessas verdadeiras encontram sempre um jeito de se cumprir. Do outro lado do oceano, Samuel descobria que a guerra não era nada parecida com os filmes que passavam no cinema da cidade. Não tinha música de fundo para avisar quando algo ruim ia acontecer, nem heróis de queixo quadrado que sempre sabiam o que falar na hora certa. Tinha lama que grudava nas botas como uma maldição, medo que subia pela espinha como uma cobra fria, e o som constante dos próprios pensamentos tentando não enlouquecer. O navio que o levou para a Europa foi uma experiência que ele jamais esqueceria, não que quisesse lembrar. Centenas de homens amontoados em beliches de metal que balançavam com o movimento das ondas, o cheiro de suor e vômito e desinfetante barato, criando uma mistura que grudava nas narinas como uma lembrança ruim. Samuel passava as noites acordado, não por causa do enjoo, embora ele também tivesse isso, mas porque sentia que dormir seria desperdiçar o tempo que ainda tinha para pensar em casa.
Ele carregava a carta da mãe no bolso da camisa, bem perto do coração. Dobradinha com tanto cuidado que as vincos viraram linhas brancas na papel amarelado. Era uma carta simples. Meg não era mulher de palavras bonitas, mas que dizia tudo o que precisava ser dito. Meu querido filho, sua promessa está guardada aqui no meu coração, junto com todas as orações que faço por você. Seja corajoso, mas não seja temerário. Volte para casa para me dar aquele neto que você prometeu. Com todo o meu amor, mãe. Toda noite, antes de tentar dormir no meio daquele barulho de homens que roncavam, choravam baixinho ou conversavam sobre casa, Samuel tirava a carta do bolso e a segurava entre os dedos, sem abrir. Ele a sabia de cor. Apenas sentindo o papel macio que tinha sido tocado pelas mãos dela, e sussurrava a mesma oração: que eu consiga voltar, que eu consiga cumprir minha promessa, que eu seja o homem que ela criou para ser. Quando chegaram à França, a realidade da guerra bateu neles como um soco no estômago. Não era só o som distante dos canhões, embora isso também fosse assustador. Era o cheiro, um cheiro que Samuel jamais conseguiria descrever completamente, mas que misturava pólvora queimada, carne podre, metal oxidado e algo mais. Algo que ele depois entendeu ser o cheiro do próprio medo, cristalizado no ar como uma nuvem venenosa que grudava na pele e na roupa e na alma. Era um garoto puro, Samuel. Daqueles que ainda coram quando ouvem certas palavras, que guardam o primeiro beijo para alguém especial, como se fosse um tesouro que só pode ser aberto uma vez. Em um mundo onde os outros soldados falavam de mulheres como troféus. De guerra, onde contavam histórias que faziam Samuel ficar vermelho e olhar para o chão, ele falava da promessa que tinha feito à mãe com uma seriedade que desarmava até os mais cínicos. Tinha um soldado no batalhão dele, Tommy Kowalski, de Chicago, que tinha decidido adotar Samuel como projeto pessoal. Tommy tinha 25 anos, uma eternidade na mentalidade de guerra. Era casado, tinha 2 filhos pequenos e uma coleção impressionante de histórias sobre mulheres que provavelmente nem eram verdade. Mas havia algo na inocência de Samuel que tocava até Tommy, que tinha visto coisas demais para manter a fé na bondade humana. Garoto, Tommy dizia, acendendo mais um cigarro com as mãos que tremiam levemente. Todos eles tremiam levemente. Era algo que você aprendia a ignorar. Você vai me dizer que nunca nenhuma vez esteve com uma mulher. Samuel ficava vermelho como um pimentão maduro, mas não mentia. Não sabia mentir, na verdade. Era uma dessas pessoas que nasceram com uma transparência na alma que tornava qualquer falsidade impossível. Não é que eu não quisesse, ele dizia, mexendo nervosamente no capacete que sempre estava sujo de lama e coisas piores. É que eu quero que seja especial. Quero que seja com alguém que eu ame de verdade, alguém com quem eu vou me casar, alguém que vai ser a mãe dos meus filhos. Os outros soldados riam, mas era uma risada sem maldade. Havia algo na sinceridade daquele menino homem que tocava até os mais endurecidos, que fazia eles lembrarem de quem eram antes da guerra, transformá-los em máquinas de matar que tinham esquecido como sonhar, com futuros que não envolvessem apenas sobreviver ao dia seguinte. E essa promessa que você fez para sua mãe? Perguntou um dia o sargento Morrison, um homem rude que tinha fama de não ter coração, mas que secretamente admirava a determinação daquele menino de Iowa. Como você vai cumprir se nunca nem beijou uma menina direito? Samuel olhou para ele com aqueles olhos cor de mel que brilhavam com uma convicção que impressionava. Eu vou encontrar um jeito, sargento. Deus não me deixaria fazer uma promessa que não pudesse cumprir. A pessoa certa vai aparecer na hora certa. E os homens ficavam quietos quando ele falava assim.
porque havia algo na fé dele que era, ao mesmo tempo, inocente e poderoso. Era como se Samuel carregasse dentro de si uma luz que a guerra não conseguia apagar, uma certeza de que o mundo ainda fazia sentido, de que o amor ainda era possível, de que as promessas ainda significavam alguma coisa. E então chegou aquela manhã cinzenta de março, quando o batalhão recebeu ordens para avançar. Samuel acordou com uma sensação estranha, como se algo no ar tivesse mudado durante a noite. Não era só o cheiro habitual de pólvora e metal oxidado. Havia algo mais sutil, como se o próprio tempo tivesse mudado. De velocidade, como se os ponteiros do relógio universal tivessem começado a se mover mais devagar. Ele se levantou da trincheira onde tinha passado a noite, um buraco lamacento que mal cabia 3 homens, mas que tinha virado lar para 6. E olhou para o céu, que estava do mesmo cinza de chumbo dos últimos 15 dias. Mas havia algo diferente nas nuvens, um movimento que ele não conseguia identificar, como se até elas soubessem que aquele dia seria especial. Samuel tocou a carta no bolso da camisa e murmurou uma oração que não sabia que conhecia. Palavras que pareciam vir de um lugar muito antigo na sua alma, uma língua que talvez sua bisavó tivesse sussurrado nas próprias orações, décadas atrás, quando o mundo era um lugar diferente, onde as promessas ainda tinham o poder de mover montanhas. Senhor, ele sussurrou, olhando para aquele céu que parecia estar escutando, se hoje for o dia que o Senhor me chamar para casa, me ajude a cumprir minha promessa antes. Me ajude a deixar algo de bom neste mundo antes de partir. A operação deveria ser simples, pelo menos era isso que os superiores diziam, e eles sempre diziam que as operações eram simples, mesmo quando todo mundo sabia que não eram. Tomar uma colina onde os alemães tinham se entrincheirado, abrir caminho para o avanço principal, estabelecer uma posição defensiva. Coisas que soavam fáceis no papel, mas que na realidade significavam correr através de um campo aberto enquanto pessoas tentavam te matar. Samuel checou seu rifle pela 10ª vez. Um M1 Garand que ele havia aprendido a desmontar e remontar de olhos fechados. Ajustou o capacete que nunca ficava do tamanho certo e olhou para os homens ao seu redor. Tommy Kowalski estava ali, fumando mais um cigarro com as mãos que tremiam um pouco mais que o normal. O sargento Morrison estava gritando instruções que ninguém conseguia ouvir direito por causa dos tiros distantes. O jovem Peterson, não parente do carteiro da sua cidade, apenas uma coincidência cruel do destino, estava vomitando atrás de um tronco derrubado, o medo tomando conta do estômago dele como uma doença. Mas a guerra tem esse dom cruel de transformar o simples em tragédia, de pegar planos bem elaborados e transformá-los em caos absoluto em questão de segundos. Samuel estava correndo, você sempre estava correndo na guerra, sempre indo de um lugar perigoso para outro lugar ainda mais perigoso. Quando sentiu o primeiro impacto, não doeu de imediato. Foi mais como um empurrão forte que o jogou no chão, como se alguém tivesse decidido empurrá-lo por brincadeira. Por um momento ele até sorriu, pensando que tinha tropeçado em alguma pedra. Só quando tentou se levantar é que viu o vermelho se espalhando pela camisa caqui, tingindo o tecido com uma cor que parecia errada demais para estar ali. "Médico!" Ele ouviu alguém gritar. Talvez fosse Tommy ou o sargento Morrison, ou talvez fosse ele mesmo. A voz soava distante, como se viesse de muito longe, mesmo que a pessoa estivesse bem ao lado dele. "Médico! Soldado ferido!" Samuel tentou falar, tentou dizer que estava bem, que era só um arranhão, que podia continuar lutando. Mas as palavras saíram como um sussurro. E o sussurro saiu misturado com sangue. E sangue não era uma coisa que deveria estar saindo da sua boca. Ele pensou na promessa.
Mesmo ali, deitado na lama que estava ficando vermelha embaixo dele, mesmo sentindo o mundo ficando mais escuro nas bordas, ele pensou na promessa. Não agora. Ele murmurou para qualquer Deus que estivesse prestando atenção. Não antes de eu cumprir o que prometi. Helena Parker estava no hospital de campanha quando trouxeram Samuel, 26 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque prático, enfermeira voluntária da Cruz Vermelha, com aquelas mãos que sabiam ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Mãos que tinham aprendido a costurar feridas como outras mulheres costuravam vestidos, com precisão e cuidado e uma ternura que a guerra tentava, mas não conseguia, apagar completamente. Ela tinha visto tantos meninos chegarem quebrados, centenas deles, talvez milhares, rostos que se misturavam uns nos outros depois de um tempo, histórias que se repetiam com pequenas variações, lágrimas que secavam apenas para dar lugar a novas lágrimas. Era um trabalho que exigia que você construísse muros ao redor do coração, que aprendesse a cuidar sem se envolver demais, que mantivesse a alma protegida para poder continuar funcionando. Mas havia algo diferente naquele menino que acabara de chegar. Talvez fosse o jeito como ele sussurrava "mãe" entre os delírios da febre, a voz saindo fraca mas carregada de tanto amor que fazia o peito dela apertar. Talvez fosse como ele agarrava aquela carta amassada, mesmo inconsciente, como se fosse um talismã que podia protegê-lo de qualquer coisa, até da morte. Helena havia crescido em Boston, filha única de pais que morreram num acidente de trem quando ela tinha 17 anos. Tinha aprendido cedo demais o que significava perder as pessoas que mais amava. Tinha desenvolvido aquela dureza necessária para sobreviver sozinha no mundo. Mas algo naquele soldado menino tocava uma parte dela que tinha ficado escondida há anos. Uma ternura que ela pensava ter enterrado junto com os pais. Nos primeiros 2 dias, Samuel mal acordava. Quando acordava, delirava com febre alta, falando sobre girassóis e torta de maçã, sobre promessas e estrelas, sobre uma casa amarela que o esperava em Iowa. Helena ficava ali ao lado da maca dele, uma maca de campanha que era pouco mais que uma tábua com lençóis, trocando os curativos, monitorando a respiração, sussurrando palavras de conforto que ela nem sabia se ele conseguia ouvir. "Vai ficar tudo bem", ela dizia, passando um pano úmido na testa dele para baixar a febre. "Você vai voltar para casa. Você vai ver sua mãe de novo." Mas por dentro, Helena sabia que estava mentindo. Tinha visto ferimentos como aquele antes. Ferimentos que pareciam curáveis na superfície, mas que carregavam uma morte lenta e inevitável por dentro, como flores que parecem saudáveis, mas já estão apodrecendo nas raízes. "Enfermeira", ele disse quando finalmente acordou na 3ª noite, a voz fraca como um fio de linha prestes a arrebentar, mas com uma clareza que a surpreendeu. "Eu preciso te contar uma coisa." Helena se aproximou. Era tarde. O hospital estava em silêncio. O tipo de silêncio pesado que cai sobre os lugares onde pessoas lutam contra a morte. E havia algo na urgência daquele menino que a fez sentar na beira da maca de campanha, esquecendo por um momento todas as regras sobre distanciamento profissional que tinham tentado ensinar para ela. "O que é, querido?" ela perguntou, e a palavra "querido" saiu naturalmente, como se ela fosse a mãe dele, como se fosse a irmã mais velha, como se fosse alguém que sempre esteve ali para protegê-lo. "Eu prometi para minha mãe", ele continuou, e mesmo na fraqueza, os olhos dele brilhavam com aquela intensidade que só vem quando sabemos que um tempo está acabando, quando cada palavra precisa contar, quando não há luxo para rodeios ou meias verdades. "Prometi que ia voltar e dar um neto para ela." A voz dele se quebrou, não de dor física, mas de uma angústia tão profunda que Helena sentiu como se alguém tivesse apertado o próprio coração dela com as mãos.
Era a dor de quem está prestes a falhar na única coisa que realmente importava, de quem vai deixar o mundo sem cumprir a promessa mais sagrada que já fez. Ela perdeu meu pai na guerra passada. Samuel continuou, as palavras saindo entrecortadas pela respiração difícil. Ela me criou sozinha. Trabalhou limpando casa dos outros para me dar tudo que eu precisava. E eu prometi que não ia deixar ela morrer sozinha. Prometi que ia dar filhos para ela cuidar, netos, para ela mimar. Helena sentiu algo se mexer no peito dela. Algo que havia sido cuidadosamente guardado desde que chegou a guerra. Desde que decidiu que não podia se dar ao luxo de sentir demais se quisesse continuar funcionando. Era como se aquele menino tivesse encontrado a chave de um lugar em seu coração que ela nem sabia que existia, um lugar onde morava toda a ternura que ela tinha, economizado durante anos de solidão. Mas agora, a voz dele ficou ainda mais fraca. Agora ela vai perder eu também. E a promessa vai morrer comigo. Helena olhou para aquele rosto jovem, para aqueles olhos cor de mel que pediam algo que ela não conseguia nomear ainda. Havia uma inocência ali que a guerra ainda não tinha conseguido tocar completamente, uma pureza que brilhava mesmo na escuridão daquele hospital improvisado onde a morte visitava todas as noites. Me conta sobre ela, Helena disse suavemente. Me conta sobre sua mãe. E Samuel sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno, que transformou seu rosto inteiro. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Pequena assim, ele levantou a mão trêmula para mostrar o tamanho, mas capaz de enfrentar qualquer coisa. Quando eu era pequeno e tinha pesadelo, ela vinha para o meu quarto e cantava baixinho até eu adormecer de novo. A voz de Samuel foi ficando mais forte conforme falava sobre Meg, como se as memórias fossem remédio para a alma ferida. Ela fazia pão todo domingo. O cheiro enchia a casa inteira. E quando eu chegava da escola, sempre tinha um pedaço esperando por mim na mesa da cozinha, ainda morno, com aquela manteiga que ela mesma batia. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos, lágrimas que ela não derramava há meses, que tinham ficado presas em algum lugar entre o coração e a garganta, desde que chegara àquele lugar terrível onde a morte era uma visitante tão comum que já nem batia na porta antes de entrar. Ela plantava girassóis no jardim da frente. Samuel continuou, e havia algo quase mágico na forma como sua voz ganhava vida quando falava da mãe. Girassóis enormes que seguiam o sol o dia inteiro, como se fossem soldadinhos fazendo continência. Ela dizia que eram símbolos de esperança, que mesmo nos dias mais nublados, eles sabiam onde estava a luz. E ela te ama muito, Helena disse. Não era uma pergunta, era uma certeza que ela podia sentir nas palavras dele, no jeito como os olhos dele brilhavam, mesmo na fraqueza. Mais que a própria vida, Samuel respondeu. Quando meu pai morreu, todo mundo disse que ela devia se casar de novo, arrumar alguém para ajudar a me criar. Mas ela sempre dizia, Samuel é tudo o que preciso. Samuel é meu presente de Deus, minha razão de continuar viva. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Imaginava Meg, uma mulher que ela nunca havia visto, mas que já amava de uma forma estranha, acordando toda manhã com aquele aperto no peito, verificando o correio com mãos trêmulas, plantando girassóis como orações silenciosas. Por isso a promessa é tão importante, Samuel sussurrou. Não é só sobre me casar e ter filhos, é sobre dar para ela uma razão para continuar vivendo depois que eu não estiver mais aqui. É sobre deixar algo de mim no mundo, algo que ela possa segurar nos braços e ver meus olhos, ouvir minha risada. Nas horas que se seguiram, Samuel contou sua vida inteira para Helena. Falou da primeira vez que tentou ajudar a mãe a fazer pão e acabou derrubando farinha por toda a cozinha. Falou dos domingos na igreja, onde Meg cantava no coral com uma voz doce que fazia todo mundo parar para
escutar. Falou dos planos de voltar e trabalhar na carpintaria do Sr. Henderson, de construir uma casa própria no terreno ao lado da Casa Amarela, de como seria bom ter os próprios filhos brincando no mesmo quintal onde ele tinha crescido. "Sabe o que mais me dói?" ele disse quando a madrugada estava chegando, a voz ainda mais fraca, mas carregada de uma urgência que fazia Helena se inclinar mais perto para não perder nenhuma palavra. "Não é morrer. A morte eu posso aceitar. Soldados morrem. É para isso que a gente veio aqui." Ele parou para respirar. E Helena podia ouvir o esforço que cada respiração exigia, como se o ar tivesse ficado pesado demais para os pulmões dele processarem. "O que me dói é imaginar minha mãe recebendo aquela carta oficial, aquela que diz que o filho dela serviu com honra e morreu defendendo a liberdade. Imaginar ela sozinha naquela casa, entendendo que não vai ter neto para cuidar, que a linhagem dos Whittaker vai morrer comigo." Helena sentia como se cada palavra dele fosse uma pedra sendo jogada num lago quieto dentro do peito dela, criando ondas que chegavam até places que ela nem sabia que existiam. Havia algo na sinceridade daquele menino que estava quebrando todas as defesas que ela tinha construído, todas as regras que tinha aprendido sobre manter distância profissional. "Ela é tudo que eu tenho no mundo", Samuel sussurrou, e Helena podia ver que ele estava usando as últimas reservas de energia para dizer aquilo. "E eu sou tudo o que ela tem. Se eu não cumprir essa promessa, ela vai morrer de tristeza. Eu sei disso. Conheço minha mãe. Ela vai definhar como uma flor sem água, vai se deixar morrer de saudade." Helena olhou para aquele rosto jovem, para aqueles olhos cor de mel que pediam algo que ela finalmente conseguiu nomear. Não era piedade que ele queria, não era consolação vazia. Era uma última chance de cumprir a promessa mais importante da vida dele. Era uma oportunidade de transformar a própria morte em algo que tivesse sentido. Então aconteceu algo que ela jamais conseguiria explicar direito, nem para si mesma, nem para os outros, nem para Deus, se um dia ele perguntasse. Não foi planejado, não foi pensado com a cabeça, foi algo que nasceu do fundo da alma, do mesmo lugar onde moram as orações mais desesperadas e os atos de amor mais puros. Helena se viu tocando o rosto de Samuel com uma ternura que ela não sabia que ainda possuía. A pele dele estava quente com a febre, mas macia como a de uma criança. E quando ela passou os dedos pela testa dele, ele fechou os olhos como se aquele toque fosse a coisa mais reconfortante do mundo. "Helena", ele disse. E foi a primeira vez que disse o nome dela. Você podia... Será que você podia me ajudar a cumprir minha promessa?" Não eram palavras sedutoras. Não havia malícia ou manipulação. Era um pedido puro, desesperado, que vinha de um lugar tão profundo da alma que Helena sentiu como se pudesse ver direto através dos olhos dele até o coração. O que aconteceu naquela madrugada foi sussurrado entre respirações entrecortadas e lágrimas silenciosas. Não foi paixão, foi algo muito mais raro e precioso que isso. Foi compaixão transformada em amor, foi ternura cristalizada em um momento que transcendeu tudo que Helena pensava saber sobre si mesma. Helena se deitou ao lado dele, na maca estreita, ignorando todas as regras, todos os protocolos, toda a racionalidade que normalmente governava sua vida. Ela o beijou com uma gentileza infinita, como se estivesse beijando algo sagrado, e quando ele correspondeu, com a inexperiência doce de alguém que estava descobrindo o amor, no último momento possível da vida, ela sentiu como se estivesse participando de um milagre. "Você tem certeza?" Ela sussurrou, porque mesmo naquele momento impossível, ela precisava saber que ele entendia o que estava acontecendo. "Eu nunca tive certeza de nada na minha vida toda", Samuel respondeu, a voz fraca, mas firme. "Mas disso
Disso eu tenho. Você é a resposta para as minhas orações. Você é o jeito que Deus encontrou de me deixar cumprir minha promessa. Foi gentil, como uma conversa sussurrada, profundo como um segredo compartilhado, sagrado como uma última confissão. Helena se entregou não por desejo físico, mas por uma compaixão que transcendia qualquer coisa que ela já tinha sentido. E Samuel descobriu o que significava ser homem e pai no exato momento em que estava prestes a deixar de existir. Quando terminou, eles ficaram deitados ali, ela aninhada no braço dele, sentindo a respiração irregular que ela sabia que estava chegando ao fim. Samuel estava sorrindo, um sorriso sereno que ela jamais esqueceria. Um sorriso que dizia que ele tinha encontrado paz, mesmo no meio daquela guerra terrível. Obrigado, ele sussurrou. Agora eu posso ir em paz. Agora eu cumpri minha promessa. Como você pode ter tanta certeza? Helena perguntou porque precisava entender. Como alguém podia ter tanta fé num momento como aquele? Samuel tocou a barriga dela com uma mão trêmula, mas gentil. Porque Deus não me deixaria fazer uma promessa que não pudesse cumprir. Porque você é especial demais para isso ter sido só um momento. Você vai ver, em alguns meses você vai entender. Os meses que se seguiram à morte de Samuel foram os mais confusos da vida de Helena. Ela continuou trabalhando no hospital de campanha até maio, quando a guerra finalmente terminou. Mas era como se estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Por fora, ela era a enfermeira competente de sempre, trocando curativos, distribuindo remédios, consolando soldados feridos. Por dentro, carregava o eco daquela madrugada sagrada como um segredo que brilhava no escuro. Quando voltou para os Estados Unidos em junho de 1944, Helena se instalou num apartamento pequeno em Boston, tentando retomar a vida que havia deixado quando decidiu ser voluntária na guerra. Mas tudo parecia diferente agora, como se ela tivesse voltado falando uma língua que mais ninguém entendia. As amigas perguntavam sobre a guerra, queriam ouvir histórias de heroísmo e romance, mas como explicar o que havia acontecido naquela tenda de hospital sem soar como uma louca? Foi em agosto, numa manhã quente e abafada, quando ela acordou com uma náusea que parecia vir de muito fundo, não do estômago, mas da própria alma, que Helena começou a suspeitar do que Samuel havia previsto com aquela certeza serena. Ela estava na cozinha pequena do apartamento, tentando preparar chá para acalmar o enjoo, quando se deu conta de que sua menstruação não vinha há 2 meses. As mãos dela tremeram quando ela se segurou na pia, não de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Era como se Samuel estivesse ali na cozinha com ela, sussurrando: Eu te disse que Deus não me deixaria fazer uma promessa que não pudesse cumprir. Helena procurou o Dr. Richardson, um senhor gentil, de cabelos brancos, que atendia num consultório que cheirava a éter e sabedoria antiga. Ele não fez perguntas sobre maridos ausentes, não levantou as sobrancelhas quando ela disse que era viúva de guerra. Apenas examinou com cuidado profissional e confirmou o que ela já sabia no coração. Parabéns, Sra. Parker, ele disse com um sorriso caloroso que lembrava o jeito como Samuel sorria. Você está esperando um bebê. Pelo que posso calcular, deve nascer por volta de maio do ano que vem. Helena saiu do consultório, caminhando pelas ruas de Boston como se estivesse flutuando. As pessoas passavam por ela falando de coisas cotidianas, o preço da carne, o filme que estava passando no cinema, as fofocas da vizinhança. Mas ela só conseguia ouvir a voz de Samuel ecoando na memória. Agora eu posso ir em paz, agora eu cumpri minha promessa. Naquela noite, sentada na poltrona velha que tinha herdado dos pais, Helena colocou as mãos na barriga que ainda não mostrava sinais externos, mas que já carregava o maior milagre da sua vida.
Ela falou com Samuel como se ele pudesse ouvir, como se a criança fosse um telefone que conectava este mundo com o próximo. Você estava certo, ela sussurrou na escuridão do apartamento. Você sabia, não sabia? Desde aquela primeira noite no hospital, você já sabia que isso ia acontecer. Helena não ficou em Boston. Não podia ficar ali, cercada de memórias que não tinham nada a ver com a missão sagrada que agora carregava dentro do corpo e da alma. Em setembro, quando o enjoo matinal começou a dar lugar a uma serenidade estranha e profunda, ela arrumou as poucas coisas que possuía e se mudou para Millbrook, uma cidadezinha no interior de Nova York, onde ninguém conhecia sua história. Ela se apresentou como Helena Parker, viúva de guerra, e ninguém questionou. Havia tantas viúvas naqueles tempos, tantas mulheres que tinham perdido seus homens do outro lado do oceano, que a história dela não chamava a atenção. Alugou um quartinho em cima da padaria dos Cohen. Um casal de judeus gentis que tinham perdido 2 filhos na guerra e que tratavam Helena como se fosse a filha que sobrou. Durante os 9 meses que se seguiram, Helena viveu numa rotina que era ao mesmo tempo mundana e mágica. De manhã, ajudava na padaria, amassando pão e servindo clientes que logo se acostumaram com aquela moça quieta, que sempre tinha um sorriso gentil e nunca falava sobre o marido morto. De tarde, subia para o quartinho e dedicava-se ao que ela considerava sua preparação espiritual. Ela releu todas as cartas de Samuel centenas de vezes, memorizando cada palavra sobre Maggie, sobre a Casa Amarela, sobre os domingos de torta de maçã e os girassóis que seguiam o sol como soldadinhos fazendo continência. Ela sabia que quando chegasse a hora de fazer a viagem até Cedar Falls, precisaria conhecer aquela família como se fosse sua própria. Precisaria falar sobre Samuel de um jeito que provasse que realmente o tinha conhecido. 247. Elm Street, Cedar Falls, Iowa. Ela repetia todas as noites antes de dormir como se fosse uma oração. Casa Amarela com girassóis na frente, Maggie Whittaker, olhos cor-de-mel, voz doce no coral da igreja, faz pão todo domingo e torta de maçã que é famosa na cidade inteira. Conforme os meses passavam e a barriga crescia, Helena conversava com o bebê que se desenvolvia dentro dela como se Samuel pudesse ouvir através da criança. Ela contava histórias sobre o pai que ele nunca conheceria, sobre a avó que estava esperando em Iowa, sem saber que a promessa mais importante da vida já estava a caminho. Seu papai era especial, ela sussurrava, com as mãos apoiadas na barriga que se movia com pequenos chutes e socos. Ele não era como os outros soldados, ele era puro, sabe? Guardou tudo de si mesmo para o momento certo, para a pessoa certa. E mesmo sem saber, ele me escolheu para ser o instrumento de Deus. O inverno foi longo e rigoroso, mas Helena sentia como se estivesse protegida por uma bolha de propósito que a mantinha aquecida mesmo nos dias mais frios. Ela tricotou roupinhas para o bebê com lã amarela, nem rosa nem azul, porque não importava se seria menino ou menina, importava que seria a continuação de Samuel no mundo. Na primavera, quando as primeiras flores começaram a desabrochar nos jardins de Millbrook, Helena sentiu as primeiras contrações. Era maio de 1945, exatamente 1 ano e 2 meses depois daquela madrugada no hospital de campanha, e ela soube que chegara a hora de a promessa se cumprir completamente. O trabalho de parto foi longo, mas tranquilo, como se até isso soubesse que precisava acontecer do jeito certo. Mrs. Cohen ficou com ela o tempo todo, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento em Yiddish que Helena não entendia, mas que a consolavam mesmo assim. Quando o bebê finalmente nasceu, depois de 12 horas de trabalho que pareceram uma eternidade e 1 minuto ao mesmo tempo, Helena olhou para aqueles olhinhos que se abriram pela primeira
vezes sentiu como se Samuel estivesse ali na sala, sorrindo aquele sorriso tímido e orgulhoso, olhos cor de mel, exatamente como Samuel havia prometido. Samuel Júnior, ela sussurrou, segurando o bebê contra o peito, enquanto lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto. Você é o cumprimento de uma promessa, você é a prova de que milagres ainda acontecem. Foi só quando Samuel Júnior completou 3 semanas de vida que Helena se sentiu pronta para a viagem mais importante da sua existência. Ela tinha economizado cada centavo durante os meses de gravidez, trabalhando na padaria e fazendo costuras para as senhoras da cidade, guardando dinheiro para o dia em que precisaria viajar até Iowa. A jornada foi longa. Helena pegou um trem até Chicago e depois um ônibus que parava em cada cidadezinha do caminho, carregando Samuel Júnior numa cestinha de vime e uma mala pequena que continha todas as cartas de Samuel, algumas roupas e a fé de que estava fazendo a coisa certa. Conforme o ônibus se aproximava de Cedar Falls, Helena sentia como se estivesse sendo guiada por uma força maior, como se existisse um fio invisível conectando ela àquela casinha amarela que jamais tinha visto, mas que já conhecia de cor pelas descrições detalhadas de Samuel. Cada quilômetro percorrido era uma oração silenciosa, uma preparação para o momento em que teria que olhar nos olhos de Maggie e explicar o inexplicável. Quando finalmente chegou a Cedar Falls, numa tarde de maio que cheirava a flores e esperança nova, Helena não precisou procurar muito para encontrar a Elm Street. Era uma rua pequena, com casas de madeira bem cuidadas e jardins cheios de flores que mostravam que ali ainda havia gente que acreditava na beleza do mundo. Mas quando ela encontrou o número 247, o coração dela se apertou de uma forma que não esperava. A casa ainda era amarela, mas um amarelo desbotado, descascado pelo tempo e pela tristeza. O jardim da frente, que deveria estar cheio de girassóis nesta época do ano, estava vazio e mal cuidado, como se quem morava ali tivesse perdido a vontade de fazer coisas crescerem. Helena ficou parada na calçada por alguns minutos, segurando Samuel Júnior contra o peito e reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Ela olhou para aquela casa que estava claramente de luto e entendeu que chegara na hora exata, nem cedo demais, quando a dor estaria muito fresca, nem tarde demais, quando a esperança poderia ter morrido completamente. Ela bateu na porta com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando Maggie abriu, mais magra do que Helena tinha imaginado, cabelos mais grisalhos, olhos cansados de tanto chorar, mas ainda com aqueles olhos cor de mel inconfundíveis, ela soube imediatamente que estava no lugar certo. "Senhora Whittaker", Helena disse, a voz tremendo como uma folha no vento. "Meu nome é Helena Parker. Eu conheci seu filho na França." Maggie ficou parada por um momento que pareceu durar uma eternidade, como se estivesse tentando processar aquelas palavras que ela tinha sonhado ouvir durante mais de um ano. Então, sem dizer nada, ela se afastou da porta para deixar Helena entrar, como se fosse a coisa mais natural do mundo receber visitas de estranhas que conheceram seu menino na guerra. A casa por dentro era exatamente como Samuel havia descrito. Pequena, mas aconchegante, cheia de fotografias dele em cada cantinho, com o cheiro de canela e saudade impregnado nas cortinas e no estofado das cadeiras. Helena se sentou no sofá, o mesmo sofá onde Samuel provavelmente tinha passado 1000 tardes fazendo lição de casa ou ouvindo histórias, e preparou-se para contar a história mais importante da sua vida. Como ele estava? Maggie perguntou antes mesmo de Helena começar, e havia uma fome nas palavras dela, uma necessidade desesperada de saber qualquer coisa, por menor que fosse, sobre os últimos dias do filho. E então Helena contou tudo, cada palavra,
cada momento, cada respiração daquela madrugada sagrada, quando Samuel havia encontrado um jeito de cumprir a promessa mais importante da vida. Ela falou sobre a pureza dele, sobre como ele carregava a promessa no coração como um talismã, sobre como até no momento da morte ele só pensava no amor que sentia pela mãe. Ele me pediu para encontrar a senhora, Helena disse quando chegou na parte mais difícil. Ele me pediu para contar que ele havia cumprido a promessa. Foi então que Helena tirou Samuel Jr. do cobertor onde ele estava dormindo tranquilamente e o colocou nos braços de Maggie. O bebê abriu os olhos, aqueles olhos cor-de-mel que eram idênticos aos do pai e da avó, e olhou para Maggie com uma serenidade que parecia vir de muito longe, como se reconhecesse algo familiar naquele rosto marcado pelas lágrimas. Este é Samuel Jr., Helena sussurrou. Este é seu neto. Este é o cumprimento da promessa. Maggie olhou para aquela criança e sentiu como se o próprio Samuel estivesse ali na sala, sorrindo aquele sorriso tímido e dizendo: "Eu te disse que ia voltar, mãe. Eu te disse que a senhora ia ser vovó." O resto da história se desenrolou como Samuel sempre soube que aconteceria. Helena ficou em Cedar Falls, não porque tinha planejado, mas porque aquela casinha amarela se tornou lar de um jeito que ela nunca esperara. Juntas, ela e Maggie criaram Samuel Jr. como um projeto de amor compartilhado, pintaram a casa de amarelo vibrante de novo, plantaram girassóis que cresceram mais altos e bonitos que nunca. E assim, a promessa de um menino soldado virgem se transformou numa linhagem de amor que atravessou gerações, provando que algumas histórias são fortes demais para terminar com a morte, que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se cumprir, mesmo quando parece impossível. Agora que compartilhamos esse caminho completo, imagine o que mais podemos desvendar juntas sobre os mistérios do amor que transcende até a morte. Inscreva-se para não perder o próximo sussurro. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir sobre promessas que se cumprem de formas impossíveis e me conte nos comentários qual promessa esquecida essa história acordou em seu coração, porque algumas conversas sobre milagres são grandes demais para terminarem aqui.